no inglês, e vai mostrar como, né, o celular, como a tecnologia, como a inovação é no dia a dia dela, porque isso faz muito parte, né, do dia a dia dela, com toda certeza. Então convido com muito prazer a influenciadora digital Jade Silva. Vamos sentar aqui, porque agora eu sou mãe e eu não consigo ficar muito tempo no salto alto. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Primeiro de tudo, obrigada a todo mundo que veio. Terça-feira, né, dia da semana, assim, sei que nem sempre é fácil, né, sair de casa, conciliar a correria da vida. Fiquei muito feliz com o convite da Mood. Já tem um tempo, assim, que eu acompanho a evolução da rádio, e ter esse convite para mim foi muito especial. Muito obrigada. Acompanhei, assim, no início, quando ainda era uma ideia a rádio, não sei nem se você sabe disso, mas fiquei muito feliz com o crescimento da rádio, e ver esse convite para mim foi muito especial também. Convite da Samsung, da Vivo. Estou aqui com a nossa nova tecnologia aqui para vocês verem. É surreal o quanto a gente vê que as pessoas estão pensando nos influenciadores, né? A gente está realmente dominando o mundo. Vou ser um pouco egocêntrica, mas é verdade. E as tecnologias são muito voltadas e pensando em várias ferramentas para ajudar no nosso trabalho, que é muito bom. Então eu vou dar uma leve introduçãozinha, mas eu quero deixar muito livre para vocês perguntarem, principalmente para quem pensa em, né, seguir essa profissão, ou quer dicas mesmo, assim, para o dia a dia. Eu acho muito importante, não só curiosidades, eu sei que vocês devem ter algumas curiosidades da vida pessoal, mas eu queria direcionar hoje um pouquinho mais para esse lado profissional mesmo, de a gente poder trocar ideias, informações, dúvidas que vocês podem ter dessa profissão, né, que é uma profissão nova que vem dominando aí no mercado. Eu posso falar isso com convicção, porque eu não sou de Santos, não, eu não sou do Rio, eu sou de Santos. Estou aqui no Rio tem 10 anos já, o tempo passa muito rápido. E eu vim para o Rio como atriz, né? Eu fiz curso de teatro em São Paulo e vim totalmente focada na minha carreira de atriz. E no meio do caminho, né, foram aparecendo as redes sociais, na época era mais o Twitter, e foi vindo o Instagram, o Facebook, lógico, mas eu nunca fui muito de Facebook, eu confesso. Mas veio Twitter, Facebook, Instagram. Eu nem sei se na época que eu vim pra cá ainda tinha o Orkut. Eu acho que não. Mas, enfim, eu sempre gostei muito mais da parte de fotos. Então, por exemplo, o Orkut, eu gostava dos álbuns. Eu adorava. Pô, eu lembro que no começo tinha aquela coisa que você tinha que apagar todas as fotos pra ficar bonitinho. Eu sempre tive esse toque de deixar bonitinho, sabe? E aí eu tinha que apagar todas as fotos e montar o álbum tudo de novo, porque só cabiam 12 fotos. Gente, foi uma nostalgia isso aqui na minha cabeça. Não estava planejado por causa do Orkut. Mas enfim, então a gente vê como avançou muito, e cada vez mais, não só os softwares, enfim, foram contribuindo com isso, mas também a tecnologia no modo geral. Não sei se vocês sabem muito da minha vida pessoal assim a fundo, mas os meus pais tiveram loja de informática durante mais de 15 anos. Então eu sempre fui envolvida com tecnologia. A minha mãe que criou as minhas redes sociais. Então minha família sempre foi muito da tecnologia. Eu tive celular muito cedo. As pessoas até criticavam um pouco minha mãe, mas eu sempre tive essa coisa com a internet. Eu tenho várias fotos pequenininhas já mexendo assim no computador, né? Eu acho que brincando. Mas eu sempre soube que no fundo eu ia cair na internet, né? Porque era do sangue assim da família mesmo. Meu avô sempre mexeu com software, enfim. E resumindo um pouco a história, eu cheguei no Rio e aqui aos poucos fui compartilhando a minha vida, como todos nós, né? Acabamos fazendo assim nas redes sociais, e vi que estava dando certo, assim, no sentido de realmente influenciar. Na verdade, essa questão de influenciador é relativo, né? Hoje em dia acaba colocando esse nome. Quero virar influenciador digital, né? Mas isso é uma coisa que desde pequena eu já via que várias coisas que eu fazia acabavam influenciando as pessoas, assim, desde a escola,
penteados que a minha avó fazia no cabelo, as amigas acabavam fazendo também. Então isso foi uma coisa que desde pequena eu comecei a perceber, mas lógico que a gente, né, às vezes não quer assumir, digamos assim, um pouco egocêntrico você falar que você influencia as pessoas. E aos poucos eu fui percebendo isso, que as pessoas se interessavam por tudo que eu postava, sei lá, postava um look no espelho. Ah, de onde é seu sapato? De onde é sua calça? De onde é seu brinco? De onde é não sei o quê? E aos poucos, naturalmente, eu comecei a compartilhar. Ah, é de tal lugar, sem nenhum tipo de monetização, né? A gente sabe muito bem que hoje em dia as coisas são pagas, sim, e que é uma profissão. Então, aos poucos isso foi acontecendo. Quando eu fui ver, eu já estava passando por algumas coisas na minha vida que eu falei, gente, eu preciso trabalhar. Eu estava com 20 e pouco, 21. Eu estava sentindo aquela sede de trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa muito workaholic, sempre gostei de me ocupar com tudo, o tempo todo. Nunca fui muito do lazer, sempre fui muito mais da parte de querer fazer os trabalhos e tal. E quando eu fui ver, não estava rolando muitas coisas como atriz. A gente sabe que é uma caminhada até mais longa, digamos assim. É muito teste, muito sim, muito não, ao mesmo tempo, enfim. E aí eu estava bem desanimada e me falavam assim, por que você não investe como influenciadora, cria um blog, materializa um pouco mais isso? E eu falei, por que não? E resolvi criar um blog, inclusive. Vamos ver como está meu blog hoje em dia, gente. Peraí, vou abrir aqui. Cadê? Tem algumas coisas que eu ainda fico em dúvida. Eu tenho recebido muito ultimamente, tipo assim, a pergunta, né? Como você falou, vem aqui na minha loja que eu te dou tal produto, você faz os stories e tudo mais. O que eu queria saber é o seguinte, porque parece que assim, quando vem o primeiro, abre a porteira e vai embora. Eu queria saber se filtra, tipo assim, essa semana já fiz muito publi, vai ficar demais no feed, deixa pra semana que vem, ou então se tem uma quantidade assim, como eu gosto de dizer, de propaganda que você faz por semana, entendeu? Se você achar, vai ficar maçante demais para os seguidores, deixa para depois, se você faz esse filtro. Sim, eu tenho muito essa preocupação. Inclusive, como eu falei, essa semana eu dei uma surtada básica, porque eu falei, gente, é muita coisa. Eu já tava conversando com a minha amiga, eu já tenho 3 publis no Stories, meu Deus, como é que... Porque, tipo assim, não é só você fazer a publicidade, você ainda tem que falar de coisas aleatórias, assim, do seu dia a dia pra dar uns intervalos, né? Porque realmente fica muito cansativo. E aí, a questão de gerar conteúdo fica muito mais, né? Tipo, meu Deus, você fica um pouco tipo, preciso gerar conteúdo, o que eu faço? E aí, nesse de gerar conteúdo, você fica pensando, tipo, alguém quer pedir uma música na Mood. Nesse corre-corre, você ainda fica pensando, ai meu Deus, vai encher de pontinho ali em cima, e agora ninguém vai assistir meus stories. Eu me baseio sempre no que eu gostaria de consumir da outra pessoa. Então, eu sempre penso nossa, será que eu acharia cansativo se eu estivesse no lugar do meu leitor, digamos assim? Será que isso tá amassante? Então, eu tenho um pouco de empatia nesse sentido. Eu sempre me coloco no outro lugar. Então, assim, eu tento não fazer muito. Essa semana, por exemplo, é uma semana atípica, então acaba que tem bastante coisa. Mas eu tento pelo menos, tipo, dar uma revezada, tipo, um por dia, ou então um dia sim, um dia não, ou então, às vezes eu tenho muitos contratos semanais, então às vezes tem que ter toda semana, e aí tem que dar um jeito. Então, mas a dica é essa, você se colocar no lugar contrário e saber como você estaria vendo aquele conteúdo sendo postado. Eu acho que isso seria uma dica ótima. A pergunta foi muito boa sobre regra, né? Você falou um pouquinho sobre, né, regra dentro do Instagram, das redes sociais. E tem alguma regra dentro de casa, alguma coisa que a família tenha combinado, você e seu marido, o que não pode, ou quando o celular tem que ser deixado de lado, enfim? Pior que não. Pior que não, o celular tá tipo assim, o garfo numa mão, o celular na outra. Mas tem umas regrinhas, tipo assim, quando eu tô gravando, eu falo antes,
gente, vou gravar. Tem tipo isso. Eu falo, porque a galera escuta tudo no fundo, você acha que não? Então, se tivesse uma regra, seria essa, tipo, mas eu já me policio, ou então eu falo mais alto, quando eu sei que não vai tem jeito, eu falo mais alto, eu vou elevando a minha voz pra não vazar o que tá rolando no fundo. Ou então eu aviso, porque ainda mais nessa fase agora, né, de filho, eu fico um pouco mais em casa. E o legal dessa profissão é que você pode levar a sua profissão para qualquer lugar do mundo, literalmente, porque, entre aspas, a gente só precisa disso aqui na mão. É tipo isso. Então, acho que regra, não tem, assim, em relação a isso. E mais, assim, sei lá, eu peço, quando a minha família, por exemplo, eu peço pra me avisar quando vai postar uma foto minha, eles pedem autorização. Acho que minha sogra vive postando foto do Bruno, que ele fica louco. Então tem um pouco mais esse cuidado, né? Porque querendo ou não, nós como pessoas públicas também não dá, né? Pra parecer de qualquer jeito. Ou às vezes eu vejo algum stories que alguém da minha família grava e tipo, todo errado, assim, no stories, só, pô, apaga aí, por favor, né? Nada a ver. Porque as pessoas repostam e tal, enfim. É mais esses cuidadinhos básicos, mas pela nossa imagem, né? Não que eu seja uma coisa no meu stories e outra no de outra. É porque eu já li isso. Tipo, ai, nossa, no stories da sua mãe você é outra pessoa. Mas, gente, calma aí, tipo, eu não tô interagindo com o celular, né? E a minha mãe sempre me pega nas horas que eu tô fazendo alguma coisa, tipo, muito importante, então eu tô, tipo, muito sério. Mas, graças a Deus, o que eu mais escuto quando eu encontro meus seguidores é: nossa, você é igualzinha no stories. Tipo, é a frase clichê, assim. E eu sempre me espanto até quando eu escuto isso, porque eu falo, gente, mas por que eu não seria igual, né? Mas tem gente que infelizmente não é, então tá aí. Mais alguma pergunta? Ali, ó. Ah, pularam ela, tadinha. Peraí, fala, vai nela primeiro e eu já respondo a sua. Boa noite, obrigada. Imagina. Então, você falou das publis, enfim. Eu acompanho seus stories direto, eu já acordo e já vou na Jade. Aí eu já sempre aparece a primeira ali. E a minha pergunta é a seguinte: eu vejo que você faz muitos stories de recebidos. Esses recebidos também entram numa espécie de publi também? Ou não? Tudo que você recebe realmente você mostra? Ou rola isso mesmo, a questão financeira, de ter acordo, de não ter? Como funciona exatamente? Porque dessa pergunta, que às vezes pode ser até um pouquinho inconveniente, mas é porque eu tenho uma marca também, eu gostaria de mandar algumas peças minhas que são exclusivas, eu fabrico, enfim. Aí eu queria saber como funciona, assim. Tá, muito legal essa pergunta, porque tem os famosos recebidos, né, das blogueiras, que todo mundo acha que... Todo mundo não, desculpa generalizar, mas muita gente acha que a nossa vida é essa, né? Tipo, quero ser blogueira que vai ter recebidos. Mas é muito legal. Inclusive eu lembrei uma coisa que eu ia falar aqui pra você na hora dessa pergunta. Eu tava tentando lembrar, mas não tava conseguindo. Eu vou esquecer agora de novo, mas peraí que eu vou lembrar já. Então essa coisa dos recebidos, né? Eu agradeço sim. Às vezes eu falho, eu confesso, ainda mais nos últimos dias, assim, nos últimos meses, que tá tudo de pernas pro ar, e eu fico muito preocupada com isso que eu tava falando, em ter muita coisa lá em cima. Então tem vezes que eu tenho publis pra fazer e eu falo, ai nossa, tem muito recebido pra abrir, e vai ficar muita coisa nos meus stories. Os recebidos não são pagos, tá? Quando eu faço recebidos. Pode até ser que tenha algum recebido ali que vai ser uma publicidade, mas naquele momento não é. Naquele momento eu tô falando que eu realmente recebi. Porém, eu não tenho obrigação de mostrar o seu recebido, digamos assim. Quando as marcas entram em contato pedindo o nosso endereço, a gente deixa isso bem claro, que eu não tenho obrigação nenhuma de mostrar o que eu tô recebendo. Mas eu, por educação e por gratidão às pessoas que me enviam as coisas, tenho esse costume de mostrar. Então, é mais uma forma de realmente agradecer, mas não necessariamente eu uso as coisas que eu tô mostrando ali, eu deixo claro que isso aqui é um recebido.
Agradeço, como eu falei, por gratidão e carinho, mas não associo a minha imagem ao produto, entendeu? Mas não é pago não. A não ser que o cliente fale, não sei o que, eu queria no formato de recebido e tal, e aí a gente acaba dando mais ênfase no produto, assim. Tipo, a gente costuma fechar 3 stories quando é algo pago. É no mínimo 3, digamos assim, entendeu? Então quando vocês verem 3 stories, brincadeira, fica a dica. Vocês vão de... eu esqueci o que eu falo, mas eu vou lembrar. Lembrei. Por exemplo, é muito importante você... Tipo, criar, igual eu falei que no início a gente fazia isso, se você não posta que você faz aquilo, as pessoas, elas não vão imaginar que você faria. Então, eu lembrei por causa dos recebidos. Eu tenho muita amiga, muito mais, digamos, conhecida que eu, com muito mais milhões de seguidores do que eu, que me manda, tipo, quando eu gravo recepção, por que eu não ganho essas coisas? Porque não posta, entendeu? Ela não posta, então as pessoas não vão mandar. Quanto mais você postar, mais as pessoas vão mandar. Exatamente. Então, assim, você falou que tá começando e tal. Se você não postar que você faz o look do dia, seu cliente não vai falar, pô, ele nunca vai fazer o look do dia. Eu vou dar um exemplo, sei lá, com youtubers, tá? Que é uma linguagem diferente da blogueira fashion. Os youtubers não têm tanto costume de... Youtuber mulher, né? Que essa questão de look, tá? Não tem esse costume de postar look. Então dificilmente as marcas vão pensar numa ação de look pra uma youtuber, mas vão pensar numa ação muito legal de um produto e um vídeo pra ela fazer em casa, fazendo assim, enfim, virei aqui nas ideias. Então, você tem que dar as coisas mais mastigadinhas, entendeu? Se você mostra o que você faz, o cliente vai pensar em você. Ai, nossa, ontem vi a Jade Silva postando look. Vamos anunciar com ela? Vamos fazer isso? Por exemplo, eu fiquei um tempo agora parada de fazer evento, de viajar e tal. Então as pessoas ficavam, será que ela já voltou? Será que ela não voltou? Ontem, essa semana mesmo, uma amiga foi falar de um trabalho, mas eu não sei como é que tá a sua vida, né? Por causa do zero. Eu falei, gente, não tô morta, eu só sou mãe. Eu continuo trabalhando, entendeu? Então, por exemplo, eu postar que eu tô fazendo aqui um bate-papo, um tal, que tal, vai acender uma luzinha na cabeça